Mais um Natcast no ar. Se você já está nos assistindo, já curta esse podcast, já compartilha. Se você ainda não é inscrito no nosso canal, se inscrevam para vocês ficarem aí ligadinhos em todos os nossos conteúdos. E hoje vamos falar sobre a importância da inteligência emocional na liderança. E para estar falando um pouquinho sobre esse assunto aqui comigo hoje, estou com a Marcela Queiroz, ela que é especialista em energia solar, gestão de pessoas e negócio. Também estou com a Ana Letícia Barbosa, ela que é arquiteta, empreendedora e dona da Alba Arquitetura e Design. Meninas, gratidão por vocês estarem aqui no podcast, Ana, novamente. A Marcela pela primeira vez, seja bem-vinda. Né? Hoje vamos estar falando aí um pouco sobre a importância, né, da inteligência emocional, principalmente na liderança, nos dias atuais de hoje. E para a gente estar iniciando, gostaria que cada uma se apresentasse, falasse um pouquinho de vocês, um pouquinho do que vocês fazem. Ana, hoje vamos começar por você. Antes de mais nada, obrigada pelo convite para voltar aqui, tá discutindo essas coisas com vocês. Bom, eu tenho 29 anos, daqui a pouquinho mais de um mês eu faço 30. Eu sou arquiteta, empreendedora, eu moro aqui em São Paulo. Eu tenho uma empresa de arquitetura e design e eu tô no momento de reestruturação dessa empresa, então desde comecinho de novembro eu venho passando por um processo de mudanças, assim, muito grandes na minha vida. E foi um momento onde eu saí de uma empresa, saí de uma sociedade com outras pessoas e vários funcionários para uma empresa novamente. Então tá sendo um desafio, assim, Sim. Se reestruturar e pensando, não, eu tô trabalhando agora sozinha, mas o negócio é crescer no futuro, então vamos com calma, mas estamos nesse momento aí de reestruturação. Legal, Ana. Marcela, se apresente pessoal de casa, fale um pouquinho de você, um pouco do seu trabalho, por que que você escolheu também esse trabalho. Bacana, bom, muito obrigada, estou feliz de estar aqui hoje. Meu nome é Marcela Queiroz, eu sou engenheira, mãe do Martim. Atualmente eu estou como diretora comercial, mas já estou há 10 anos nessa área. Eu costumo dizer que a energia solar veio para a minha vida mesmo como um presente, porque eu fiz uma transição de carreira. Então, trabalhei anos na hotelaria, com um atendimento direto ao público e, num momento de mudança, entrei novamente como estagiária nessa empresa que eu estou até hoje. E lá eu aprendi tudo que eu sei de energia solar, né, e de muitas outras coisas. Também foi onde eu mais exerci a liderança e, inclusive, é a minha vida hoje, né? Sim. Eu também gosto de dizer o seguinte, né? Eu entrei lá como estagiária e em 6 anos, mais ou menos, eu já tinha percorrido todos os cargos, mas não imaginava que o desafio estava, né, chegando ainda, né? O grande desafio ainda ia começar, que é o que eu vivo hoje. Sim, você gosta hoje de trabalhar com pessoas, de desenvolver pessoas. Eu gosto, é a que eu mais gosto, apesar de ser também o maior desafio. Sim. Ô Marcela, e para você, qual que é a importância de um líder ter uma inteligência emocional, né, nos dias hoje, nos dias atuais que a gente vive? Olha, é imprescindível, né? Eu diria que é um pilar extremamente importante, porque um líder, ele tem que lidar com todos os nuances das pessoas do seu time. Cada pessoa tem uma realidade, um desafio próprio. E o grande, né, a questão do líder é como ele faz para trazer todo mundo para o mesmo caminho. Então, se você não tem inteligência emocional para conseguir colocar tudo no caminho certo, ter uma comunicação clara, né? Não tem como, você não vai conseguir trazer a equipe, não vai conseguir comunicar o que você precisa e dificilmente vai conseguir ter felicidade também no seu dia a dia, porque o líder tem os seus próprios desafios também, né? Sim. Então, acho que inteligência emocional é a base. Ô, Ana, e para você, qual que é a importância de um líder hoje ter uma inteligência emocional nesses dias, né, atuais?
Olha, eu acho que a inteligência emocional, para cargos de liderança, ela separa um líder mediano de um excepcional. Porque o líder que tem a inteligência emocional, ele tem o tato de trabalhar com as pessoas, com o espaço que ele tem, para transformar aquele espaço, assim, um espaço produtivo, onde as pessoas querem estar. Porque quem nunca esteve com um líder que não se importava com você, a ponto de você ir trabalhar simplesmente pelo dinheiro, né? Então, o líder que tem a inteligência emocional, ele trabalha com as pessoas que ele tem, considerando tudo que a Mar falou, né? Da questão de diferenças, vivências, para transformar um espaço agregador, onde as pessoas podem crescer, onde elas podem ser produtivas, onde elas querem estar. Claro que, nossa, nem todo mundo gosta de trabalhar e tudo mais, a gente considera isso, mas é mais prazeroso você trabalhar em um ambiente onde você tem uma energia assim tranquila, de todo mundo tipo trabalhando pelo mesmo propósito, do que você ir para um lugar onde você sabe que ninguém se importa com você. Então eu acho que é importante, é imprescindível os líderes de hoje em dia terem inteligência emocional justamente para saber cuidar de quem está ajudando eles a crescer. Então é essa separação assim do mediano para excepcional. Eu falo que a inteligência emocional é primordial, né? Principalmente para quem é líder, que você tem que ou o líder ele motiva a equipe ou ele desmotiva, Exato. né? E Marcela, qual que é a importância desse líder, né? Porque como eu falei aqui, ou ele motiva ou ele desmotiva. Então, como que isso pode influenciar o líder na hora de tomada de decisão, se ele tem ou se ele não tem ali uma inteligência emocional? Olha, eu acho que a tomada de decisão como um todo, resoluções de conflitos, enfim, a inteligência emocional ela permeia todo esse tema. E como eu comentei, é um pilar muito importante. Então, o líder ele precisa se conhecer, ele precisa saber os seus pontos fortes, os seus pontos fracos, como a energia dele fica de acordo com uma situação, porque aí ele vai conseguir passar isso pro time e amarrar, né? Porque se ele não tiver esse conhecimento, aí a gente vai ter aquela pessoa que nem dá para chamar de líder, que é a pessoa que, enfim, tem um cargo de liderança, mas não necessariamente exerce isso. E, está estressado, descarrega tudo no time. Aí tá feliz, talvez seja um dia melhor. E isso com certeza não funciona, né? E eu acho que é o que a gente mais vê hoje em dia nas empresas, né? Infelizmente. E é muito complicado, que você vive morrendo de medo, tipo, e aí, como é que a pessoa vai chegar hoje no trabalho? Vai estar vai estar num bom dia, não vai? Exatamente. É bem complicado. E aí não é aquilo, não tem um fluxo, né? Assim, ou você fica atrás do muro, ou você não sabe se vai estar bom o dia, vai estar ruim, fica aquela, não fica o equilíbrio, né? E aí às vezes a equipe não se desenvolve e a empresa acaba não se desenvolvendo. Então por isso que eu falo também a importância de um líder, né? Que tem a diferença de quem não é líder para quem é. Né? Exatamente. Ô, Ana, conta um pouquinho pra gente como que a inteligência, né, emocional te ajudou a você lidar com as dificuldades na época de liderança. Olha, foi importante considerando os momentos assim onde estava todo mundo no momento de estafa mental, porque era um trabalho que exigia muito, né? E em um pequeno momento assim, se a gente considerar, por exemplo, Mercúrio retrógrado, que a comunicação já fica mais difícil. Meu Deus, a Uma gente pessoa, surta, né? Como? uma pessoa, tipo, demonstrando apenas a insatisfação dela com um comportamento X, a outra pessoa não entende, aumenta absurdamente a situação. Então, uma situação que era, tipo, simples de ser resolvida na conversa acaba tomando proporções muito maiores. E o líder que tem inteligência emocional, no caso, pelo menos o que eu fiz, né? Eu entendi a situação de um lado, entendi a situação do outro, conversei com ambos os lados e falei, olha, isso dá para ser resolvido. Tipo, não adianta a gente perder a cabeça, perder uma pessoa importante para a equipe, simplesmente porque teve um mal-entendido. Tipo, tem que entender o lado da pessoa também. Eu entendo que não foi colocado da melhor maneira, mas ainda assim, tá querendo tirar uma pessoa importante
por conta de uma frase mal colocada, que uma pessoa que sempre esteve do lado, né? Então, eu acredito que nesses momentos onde estava tudo muito à flor da pele, onde as pessoas respondiam muito de Imediato, pronto, né? sem parar, assimilado, tipo, ok, aquela atitude não foi legal? Não foi legal, mas e todas as outras coisas legais que a pessoa fez pela empresa? Será que vale jogar no lixo, sendo que tiveram outros momentos que pessoas agiram de uma forma, tipo, pior e nada foi feito? Então, nesses momentos eu consegui falar, peraí, vamos conversar. Não foi legal, eu entendo, mas ainda assim tem muito mais pontos positivos do que os negativos. E é uma pessoa que tá aqui com a gente querendo crescer. Então, principalmente nesses momentos onde a conversa não foi direcionada da melhor maneira, eu conseguia parar e, bom, vamos lá, vamos com calma ver como que a gente pode resolver isso de uma forma mais amigável. Sim. E Legal. no seu ponto de vista, assim, hoje, qual é o maior desafio aí de um líder dentro de uma empresa? Olha, justamente você conseguir conciliar tudo. É o você ganhar seus funcionários, porque quando você tem inteligência emocional e você proporciona, né, esse espaço melhor, ok, eles te respeitam, mas nem por isso isso te torna um bom líder. Então, eu acho que tem a questão de você ser reconhecido pela sua equipe como um bom líder e você conseguir lidar com os problemas tanto do seu cargo de liderança, porque você tem muitas responsabilidades, e entender que cada pessoa tem um tempo, cada pessoa tem uma forma de agir, cada pessoa tem uma vida, tipo, e os problemas que vêm junto. Então, problemas que hoje em dia são muito comuns, como depressão, ansiedade. Muitas vezes os funcionários eles têm e principalmente questões voltadas à parte intelectual, criativa, que exige muito do mental, acabam quando você fica naquela cobrança, tipo, meu Deus, eu preciso fazer, preciso fazer, preciso fazer. Numa dessas, a pessoa tem um burnout que acaba confundindo com uma crise de ansiedade ou uma crise de depressão, não consegue produzir, acaba se cobrando, porque tem um superior que está cobrando. Então, ter essa sensibilidade de entender com que ser humano eu tô lidando, para saber o quanto que eu posso cobrar daquela pessoa e o quanto eu posso, tipo, tentar ser mais compreensível na situação. Eu acho que dessa forma é uma das melhores formas você conseguir colocar tudo assim, os pratinhos todos equilibrados. Sim, dos dois lados, É. né? Com Ô, certeza. Marcela, e para você, assim, no seu ponto de vista, você acha que os líderes, eles se culpam muito, se sobrecarregam muito também dentro das empresas? Olha, eu acredito que depende. A gente tem, eu sigo o Luciano Santos e ele costuma dizer assim, que tem uma distância muito grande entre o chefe, que é aquele que a gente fala, meu Deus, não seja só chefe, e o líder. Tem um monte de outros perfis de pessoas que estão em cargos de liderança nesse meio do caminho. Então, eu acredito que as pessoas que estão buscando realmente evoluir, que estão buscando aquele resultado, elas tendem a se culpar mais, né? E talvez até, eu posso estar errada, mas talvez as pessoas mais novas, né? Porque as gerações mais novas têm uma tendência a olhar mais o todo e não só ir lá e querer falar, olha, é isso, se virem e se der errado a culpa é de vocês, né? É que antigamente era muito assim, a questão Exatamente. da liderança, né? Era tipo, resolvam vocês e pronto, não tinha essa que era o questão chefe, hoje. né? A inteligência Exato. emocional é algo que está sendo abordado não tem muito tempo, né? Não, imagina. É muito novo. E aí, essa pessoa que tá buscando, ela tende a se culpar mais, mas talvez também pela falta de conhecimento dela própria, de quais são os limites, até onde ela pode ir. E isso também causa todos esses problemas que os liderados também têm. Eu trabalho com comercial, então eu falo assim, é o tempo todo tomando muito cuidado, porque a meta tá ali, ela sozinha já é uma pressão enorme. Então, além disso, tem todas as outras coisas que qualquer mundo corporativo vive, e a gente tem que ficar de olho
para garantir que a gente está caminhando ali, mas também não dá para levar para casa todos os insucessos, né? Então, eu acho que quanto mais a pessoa tiver esse conhecimento, né, interno, saber, entender o que afeta, estar no lugar certo também, que faz muita diferença, menos ela vai ter essa culpa sobre qualquer questão. Mas, por outro lado, também não dá para achar que o líder não tem, porque ele é responsável também pelo desempenho, pelo desenvolvimento das pessoas. Ele é responsável pelo desenvolvimento dele e das das pessoas, pessoas. né? Então, aí é a questão da importância de ter inteligência emocional. E para você, como que é o seu maior desafio aí na liderança? Olha, eu acho que o meu maior desafio é justamente organizar esse nível de pressão, porque eu trabalho num comercial. Então, eu sou suspeita para falar porque eu adoro metas, isso é o que me move. Mas eu tenho um time muito diverso, eu trabalho numa área técnica, então eu tenho pessoas mais técnicas, nem todo mundo. Tem um perfil para cada coisa, né? Exatamente. E aí, o meu maior desafio é esse equilíbrio, é trazer esse equilíbrio, tanto de garantir que a comunicação tá clara, porque assim, não está tudo bem a gente não entregar a meta vários meses, por exemplo, mas entender que deixar claro qual é a minha expectativa. Então, hoje, até melhor. O meu maior desafio não é nem esse, mas o meu maior desafio é desenvolver outros líderes. Porque se já é difícil se desenvolver e desenvolver um liderado ou vários, imagina você desenvolver uma pessoa que vai ter a responsabilidade de desenvolver outras e, no meu caso, né, eu não estou mais lá na ponta. Então, esse é o meu grande desafio do momento. Caramba, eu acho que é... Porque você se cobra muito. Você se sim. cobra? Muito. No seu ponto, assim, como você não é líder, você se cobra. Eu me cobro muito. Eu me cobro muito, mas eu também estudo muito. Então, eu tento sempre entender o que está acontecendo e o porquê que eu estou me cobrando, porquê que eu não estou contente com alguma coisa. E eu vou atrás de uma solução, Resolver. de um livro, um podcast, alguma coisa que me dê orientação. Até o meu noivo, ele brinca, né? Eu tenho um filho, apesar de ser noivo, a gente já tem filho. Ele fala, eu não sei como você consegue achar tempo para fazer todas essas coisas, porque eu tenho que cuidar do meu bebê, tenho que trabalhar e como é bem, como que eu posso dizer assim, é bem intensa a minha jornada. E, além disso, eu tô sempre fazendo um curso, eu tô sempre em busca de uma coisa nova para mim, mas também para compartilhar com o time. Mas eu me cobro. Eu tô nessa busca, nesse trabalho de desenvolvimento para conseguir separar também. Eu acho que quanto mais você se autodesenvolve, melhor é para os outros. Então é algo que tipo, pra você e pros pros dois outros, lados. Exatamente. Mas, e além disso, tem uma coisa que eu falo, até eu não vou saber falar o nome, mas é efeito Dunning-Kruger, não lembro agora o nome. Mas é um que, assim, ele mostra você no caminho do desenvolvimento. E aí você vai crescendo, chega um momento que você fala, nossa, eu sou uma líder incrível, sei tudo. E aí, um passo à frente, você cai no vale da desilusão e descobre que, na verdade, você não sabia nada. E eu acho que é bom isso, porque quando você passa por isso, aí sim você tá no caminho de aprender de verdade. Sim. Eu acho que eu já passei por ele, mas vamos descobrir. Eu falo que a gente aprende todo dia, né? Nossa, Sim. com certeza. Todos os Acho que quem dias. acha que não aprende é o que tá mais nesse vale da desilusão. Porque Sim. Com certeza. Ô, Ana, para você, assim, a importância, né? O que você pode falar para os líderes da importância de você se autodesenvolver, né? Todos os dias, como a gente está falando aqui. E também da importância do autoconhecimento, porque a gente sabe que antigamente não tinha, né? Treinamentos, como se tornar um bom líder. O que você fala sobre essa questão da pessoa se autodesenvolver, o líder? Olha, eu acho que o líder se autodesenvolver é ele entender o porquê dele tá lá, né? Porque para você chegar, você não chega simplesmente num cargo de liderança do nada. Você acha que o líder, ele nasce já pronto ou é ao longo do caminho de trajetória? Olha, eu acho que existem pessoas que têm um ímpeto de liderança desde novas,
Inclusive, desde novinha, eu sempre assumi cargos de liderança no que diz respeito a grupos, questão de, Desde a tipo, escola. ai, vamos fazer trabalho. Deu tudo bem, então faz isso, você faz isso e, tipo, depois juntava. Não pegava cargo, tipo, centro acadêmico, não. Meu negócio era o estudo. Mas eu vejo, por exemplo, minha mãe, ela não. Ela tem a questão da liderança na casa, mas em outros lugares ela não gosta de ficar, tipo, nesse cargo, coisa que eu, por exemplo, adoro. Então foi por isso que eu escolhi empreender, por isso que eu gostei de, tipo, sempre sonhei ter uma equipe e gostei de ter uma equipe. Porque tem pessoas que levam jeito para isso e lidam bem. Mas é importante que eu não comecei como líder, eu comecei lá de baixo. E eu acho que o autoconhecimento te ajuda a chegar nos cargos mais altos. Porque você, com o autoconhecimento, você adquire não só a questão da inteligência emocional, mas você começa a ter visão de vida. Então, tipo, você tem um propósito, você começa a ter muito claro quais os seus sonhos e não pensando no material. Porque o material é algo que é muito raso de você, tipo, ter de sonho. Não que não seja importante, óbvio que é, mas você só ter um sonho, tipo, material, acaba ficando muito raso. Tipo, qual que é o seu propósito de vida? Tipo, só ter as coisas? Você não quer ser nada? Então, eu acho que você desenvolver o seu autoconhecimento, além de você, de te ajudar nessa questão de estabelecer um propósito de vida, ir atrás desse propósito, te ajuda diante de todos os desafios que um líder tem para lidar com você. Então, consigo mesmo, no caso. Então, o medo de se sentir uma fraude. Então, se você não tem inteligência emocional, se você não tem autoconhecimento, você com qualquer erro, nossa, você acaba com você mesmo. Então, é a questão de ser mais gentil, entender que não somos perfeitos, que a gente, como ser humano, é passível de erro. Então, quando você não tem a questão do autoconhecimento, ou até mesmo esse cuidado, terapia em dia, que é muito importante, entre outras coisas, eu acho que você acaba ficando num nível raso e qualquer problema é um problema que te desestrutura. E à medida que você vai desenvolvendo o autoconhecimento e vai se conhecendo como pessoa, como líder, qual é o seu papel, você acaba sabendo lidar melhor. Não que você nunca mais vai se frustrar, mas as frustrações começam a ter um sentido. Então, as coisas ruins que acontecem começam a ter um sentido e você começa a olhar o lado bom do que você pode tirar dessa situação. E você começa a se desenvolver e chega um momento que qualquer coisinha pequena que acontece já não te desestrutura. Então, você Não começa afeta, a ficar mais né? Não equilibrado. afeta tanto. Ô, Marcela, e para você, como que é a questão dos conflitos, né? A gente sabe que toda equipe você vai ter conflito, você vai ter atrito. Sempre. Como que é a importância de você ter inteligência ali para resolver esses conflitos, que é o que a Ana acabou de falar também, né? Exatamente. Algumas coisas para não te atingir tanto como antes. Porque às vezes ali no conflito você só olha para aquilo, você não olha para a solução. Como que é para você essa questão? Eu acho que, bom, primeiro eu acredito que a minha história de carreira me ajudou muito a aprender a lidar com conflitos no geral. Como eu comentei, eu trabalhava na hotelaria. Então, aconteciam situações muito inusitadas e em que, se eu não tivesse essa capacidade de me distanciar e olhar com perspectiva, dificilmente eu ia conseguir resolver. Então, hoje, é exatamente o que eu faço. Eu nunca vou pegar um problema e resolver ele no calor da emoção, né? Então, eu sempre busco entender isso, colocar em perspectiva, olhar um pouquinho distanciada, ter uma imparcialidade também, porque Importante. dentro de uma equipe você vai ter pessoas que são mais próximas, pessoas que são mais distantes, pessoas que acabaram de entrar. Então, você não pode ser parcial. Então, eu sempre tento olhar todos os lados e buscar junto com os envolvidos a solução. Porque é muito fácil eu ir lá, tirar uma solução da minha cabeça e falar, faça. Não, eu tento trazer essa solução para os principais envolvidos, né? E enquanto uma pessoa dentro de algum conflito, eu falo que há muito tempo eu me tirei desse papel. Porque eu entendi que isso
não é construtivo, não me levaria a nada, então eu acabei conseguindo me desvencilhar disso de forma até fácil hoje em dia. E eu tento levar esse meu aprendizado para as outras pessoas também, sabe? Porque eu acho que não é assim que a gente cresce. Acho que esse tipo de coisa é muito pequena, né? No dia a dia do trabalho. Então, poxa, como a gente resolve isso da melhor forma para os dois lados? Entende de fato o que está acontecendo, porque às vezes chega um burburinho até você entender o que de fato aconteceu. Um fala uma coisa, outro fala Diz outra. que me diz. Muito diferente. Você nunca ficou assim com, ai, que vontade de matar alguém? Eu brinco assim, às vezes parece que a gente tá na escola, né? Ai, Porque gente. aí fica uma conversinha aqui, eu falo, gente. É a quinta série chamando. Porque eu falo hoje, você lidar com pessoas, se você não tem ali uma inteligência emocional, você tem que ficar lá, respira pra não surtar, né? Não, com certeza. É um desafio e é um desafio constante, né? Exato. Porque foi o que você estava comentando agora, não tem jeito. Não, e é complicado porque às vezes a pessoa que tá à frente, ela não tem essa coisa de respira. Ela simplesmente explode, só que assim, uma vez que você solta uma palavra, você não pode voltar, é tipo uma flecha. Não volta, Você né? soltou, Ela não foi. Não adianta depois você achar do tipo agir como se nada tivesse acontecido, porque a palavra ela tem força. Às vezes você acaba tipo desmotivando uma pessoa que estava super do seu lado por conta de uma coisa que você falou. Então, quando a pessoa vai e explode simplesmente, tipo, sou assim. OK. Mas assim, não reclame depois se você perder pessoas ao longo da vida, porque afinal de contas, uma coisa quando você explode e fala, uma vez que você solta a frase, você não pode voltar atrás. Uma desculpa não vai solucionar vai tudo. apagar, né? Tipo, É verdade. envolver um copo com durex depois de quebrar. Não adianta. Conserta, né? Não volta. Exatamente. Nossa, Ô, sim. Ana, e você passou por algum conflito que a inteligência emocional te ajudou a resolver esse conflito? Tem alguma situação que você lembre? Olha, tiveram algumas. Não só no que diz respeito como líder, né? Líder, liderado, como entre líderes. Porque como eu tinha uma sociedade, tiveram momentos de discussão entre as sócias, na época que eu era sócia também. E em outros momentos da vida, eu teria respondido, talvez não da mesma maneira, mas de uma forma tão indelicada quanto. Mas no momento que você começa a fazer todo esse processo de autoconhecimento e adquire a questão da inteligência emocional, e você começa a entender que muitas vezes a reação do outro diz mais sobre ele do que sobre você, eu comecei a entender, tipo, qualquer coisa que foi falada sobre a minha pessoa e tudo mais, que eu sabia que eu não era daquele jeito, eu não levava mais pro coração. Então, Você levava muitas coisas pro coração. sim, porque tinham coisas que você falava e você começava a se questionar do tipo, nossa, mas será que eu sou assim? Só que chega um momento que, pô, eu sei que eu não sou isso, tipo, eu sei tudo que eu fiz pra estar aqui, eu sei tudo que eu tô, tipo, todos os meus desafios, e claramente esse desafio, tipo, não é justo de eu estar sendo chamada de uma determinada coisa, sendo que eu sei quanto que eu tô fazendo o contrário dela. Então é importante você ter a inteligência emocional para você saber em que momento o que está sendo discutido, o que está sendo... Quer dizer, na verdade foi importante para mim a inteligência emocional para saber em que momento aquilo está dizendo respeito sobre a minha pessoa e em que momento o que está sendo discutido está dizendo respeito sobre a outra pessoa, seja outro líder, seja alguém da equipe. Uhum. E, assim, tiveram momentos de... Gente, vamos lá. Fui tranquila, aguentei e tudo mais, respeitei o lado de vocês, mas agora é a hora de vocês também ouvirem o meu. Então, eu não chegava mandando sempre bronca, eu tentava ser sempre muito tranquila. Mas chegava uma época que, pô, vocês estão vacilando? Daí, dá-lhe um áudio de 5 minutos falando, olha, isso tá errado, isso não pode, isso tá no manual. E aí, como é que a gente faz? Não dá pra continuar desse jeito.
Mas é assim, acho que ao longo de todo o período que eu fiquei como líder da equipe, eu acho que eu mandei em torno de uns 3 áudios, assim, longos, bem longos, pra reclamar de alguma coisa que estava sendo feita e que estava, tipo, sendo prejudicial pro restante da equipe. Mas de resto era sempre na tranquilidade, porque a equipe toda sempre foi muito parceira. Então, eu entendo o lado deles, eles também entendiam o meu. E foi, graças a Mais Deus, tranquilo, né? foi tranquilo. É. Muito bom. Ô Marcela, como que a comunicação, né, entre líder e equipe é importante hoje nas empresas, né? Igual a Ana tava falando, contou um pouquinho da questão dela. Então, como que hoje é importante você ter uma comunicação, eu falo que uma comunicação clara, né? Sempre com a sua Exatamente. equipe. Eu costumo dizer isso justamente no meu desafio atual, né? Desenvolvendo outros líderes. Eu falo muito isso. Eu falo o seguinte: a comunicação tem que ser eficaz. Então, você pode achar que falou perfeitamente, que explicou tudo o que tinha que ser explicado. Se quem tem que receber a informação não entendeu, você errou. Aceita e faz de novo. Então, o trabalho de comunicação na empresa, em qualquer empresa, é muito difícil. Porque imagina que, um exemplo, né? Eu tenho um vendedor lá, ele tá preocupado em bater a meta, em pegar um pedido, e eu tô passando uma orientação que pode até estar clara, mas no timing errado. Aí não tá sendo Então, eficaz. exatamente, ela não está sendo eficaz. Então, o trabalho do líder é garantir que quem precisa dessa comunicação está recebendo ela da De forma forma clara, adequada, né? de forma clara. E aí, às vezes, você vai precisar passar a mesma informação de 3 formas diferentes. E isso é o papel do líder. Nossa. É É o difícil. respirar fundo e passar. Mas é Eu acho que necessário. você tem que respirar até 10, até 6 se for preciso. Porque às vezes eu falo assim, às vezes pra você pode tá muito claro, né? Só que às vezes a outra pessoa pode não entender. Eu falo, gente, mas Exatamente. será que eu tô falando grego, né? Que a gente Pois brinca. é. Será que não tá ficando tão claro isso? Mas porque imagina assim, se a gente se colocar no lugar de quem está recebendo a comunicação, quantas vezes a gente vai numa reunião e não está 100% presente? Quantas vezes alguém passou um recado e naquela hora nossa, preciso mandar um e-mail. Então, a verdade é que a gente acredita que foi claro, às vezes até foi, se todo mundo estivesse com atenção plena. Isso Mas que você falou é muito importante. raríssimo. Porque né? hoje as pessoas, elas vão em palestra, vão em várias questões, curso, treinamento, e às vezes elas não estão 100% presente naquilo, né? Mas eu acho que tem a questão também da interpretação. Eu tenho percebido cada vez mais nos dias de hoje que os jovens de hoje, a questão de interpretação de texto deles está assim um negócio muito crítico a ponto de um e-mail que você lê e tá 100% claro. Um jovem lê e tipo, eu não entendi. Daí. Como você não entendeu? Sim. Não. Então eu acho que esse ponto de jovens que não estão mais pegando livros para serem É que lidos. tudo hoje é internet, né? Exatamente. Você não tem Perdeu esse isso, né? exercício Rápido, né? da interpretação. Então, às vezes, a mensagem chega, foi passada de uma forma clara. Mas a pessoa não compreendeu, porque a interpretação dela Sim. não existe. Não, e isso é muito crítico. Quando a gente teve o processo de ir para o home office por conta da pandemia, Misericórdia, imagina. foi um desafio gigantesco a comunicação, porque eu mandava as mensagens e eu sentia que ninguém estava me Tá entendendo. entendendo. Então, eu comecei a usar áudio. Então, a gente mudou até o aplicativo de comunicação Sim. interna na época e eu só mandava áudio. Quer falar comigo é por áudio, pronto. Aí não tem erro e aí funcionou muito melhor. É claro que ainda deve ter um outro ruído aí no meio, mas melhorou bem, exatamente por conta do perfil da equipe. Isso que você falou, né, da questão de não chegar, eu também passei muito por isso, né? Você manda a proposta, a pessoa ela não lê, ela te faz as perguntas que estão tá escritas lá. Daí tipo assim, gente, te juro que às vezes eu dou risada sozinha. Eu falo, Eu falo assim, gente, eu tô. Não pode uma coisa. Daí eu não respondo, eu fico lá.
dou os meus 5 minutos, porque a vontade de responder que é aquilo, né? Você responde no ato, você vai ser grossa. E aí, às vezes, eu tenho que ser muito assim pra não ser grossa com as pessoas. Eu falo, meu Deus. Daí eu vou lá, tiro a foto, circulo e mando pra pessoa. Tá aqui, tá na proposta. Eu falo, as pessoas perderam isso de ler. Por isso que hoje eu prefiro muito mais mandar áudio do que Sim. escrito. Mas Exatamente. o desafio é você ser eficaz no áudio. No áudio. Sucinto, porque as pessoas não escutam áudios Isso. longos. Então, é tentar transformar Exatamente. tudo que você está escrevendo em Em um um áudio áudio. de, no máximo, 1 minuto. É isso, as pessoas não têm paciência, não conseguem prestar atenção, né, em nada muito longo. Então, e mesmo quem tem, ainda assim eu percebo que tem uma deficiência ali de interpretação, porque a pessoa às vezes até leu, comenta alguma coisa que estava ali e você fala, gente. Eu lembrei, vocês falando aí, eu lembrei do meu pai. Uma vez meu pai falou assim: gente, parece que esses jovens de hoje tá ficando cada vez mais burro. Meu pai uma vez Meu pai falou mesmo. Uma vez, quando você falou, eu lembrei aqui na hora eu comecei a dar risada. Porque meu pai falou, parece que as pessoas hoje, essa geração que tá vindo, que é aquilo, não tem um hábito de leitura, não tem um hábito de estudar, de fazer um curso, de agregar. Quantos cursos a gente já fez, se for colocar na Gente, ponta eu do amo. lápis? Nossa, E a gente eu nunca também. para de estudar. É um curso aqui, é um curso ali. E eu falo, Jesus, aonde vai parar essa questão, essa geração? Por isso que eu falo, a questão das pessoas, da equipe, de se tornar um bom líder, porque não é de uma hora para outra que você vai Exato. ser um bom líder, né? E é até engraçado isso, porque eu tenho feito, acho que já faz um mês e pouquinho, que eu tô fazendo lives no TikTok. E eu fico no escritório de casa, onde eu tenho meu computador, onde eu trabalho. E eu tenho uma estante, assim, cheia de livros. Só que tem a estante da minha mãe, que é médica, e tem um monte de livros. Tem a minha estante e tem mais algumas 2 estantes que não pegam os outros livros. As pessoas que entram na minha live, nossa, você já leu isso tudo de livro? Deu? Bom, vamos lá. Essa estante, que é a minha, eu já li, tipo, todos os livros dessas 2 prateleiras. Os livros daqui são livros de trabalho, então eu uso para consulta. Esses aqui de baixo são meus cadernos de estudo. Então, assim, sim, eu já li, eu leio bastante, eu gosto de estudar. Nossa, eu detesto. Eu falo assim, gente, eu fico muito triste por vocês, porque a questão da leitura pode te levar a mundos que nem inteligência artificial leva, porque a nossa imaginação é algo muito fértil. Sim. E eu fico, quando eles falam, eu não gosto, ou tem até pessoas que falam assim, você já leu tal livro? Eu adorei a sua estante. Gente, que coisa incrível. Nossa, como eu gostaria de ter esse tanto de livro. Eu falo, ainda tem pessoas que me colocam uma sementinha de esperança de que isso pode mudar. Mas eu acho que a geração, elas estão ficando sedentária de conhecimento, principalmente de leitura. Hoje é muito difícil você perguntar e falar assim, você lê? Ah, não. Fala igual, eu não gosto de ler. Eu vou perder meu tempo ler, mas fica lá 1, 2, 3 horas Nas redes sociais. nas redes sociais. Exatamente. E é bem complicado, bem complicado. Tanto que eu tenho amigos que... Eu fiz um desafio em 2021 durante 75 dias e um dos hábitos era ler 10 páginas por Por dia. dia. Uns Porque amigos você meus vai falam criando, por mais isso. que você não goste, eu também não gosto de fazer um monte de coisa. E nem por isso eu deixo de fazer, porque nem eu por isso, preciso. Tem coisas que você não vai fazer porque você quer, você vai fazer porque você precisa. E a leitura eu acho que é uma delas, porque melhora o vocabulário, você melhora a questão de saber outras palavras, tipo, como você pode falar a mesma coisa com diversas palavras. E até mesmo como você se coloca porque em determinados livros são mais formais, outros mais informais. Então você acaba sabendo como você pode ser flexível. Sim. Gente, se você não lê, você fica com as gírias, porque tudo é gíria. Quando você vai se comunicar com uma pessoa mais velha, você não entende o que a pessoa está falando. Cargos mais altos, onde as pessoas são mais cultas. Nossa, E tudo isso hoje as empresas, né? Eles vê tudo isso. Principalmente certeza. essa questão de abreviar quando você digita um e-mail, a questão de gírias, tudo não, a eles... questão de escrita é uma coisa que eu nem entro em coisa, porque tem palavras que o pessoal escreve errado. Eu falo, meu Deus do céu, uma fada morre toda vez que existe uma palavra escrita errada desse jeito. Nossa Senhora.
Eu juro, dá uma dorzinha assim no coração. Você passa por isso, Marcela, na questão assim. Você faz contratação também? Sim. Você passa essa questão Esse que nervoso? que a gente tá Eu comentando passo. de hoje em dia? Como que é? Eu passo muito e sim, todo o processo seletivo eu participo, né? Dentro do meu time. Então, eu confesso que eu já gostei mais de fazer isso, porque hoje em dia eu tenho um desafio muito grande até nessa triagem. Não faço mais a triagem, mas vez ou outra chegam para mim alguns currículos que, assim, eu acho que hoje você tem tantas ferramentas para te ajudar E as que não pessoas não saber usam. algumas coisas até é compreensível. Mas pelo menos ter a intenção de fazer melhor, né? Então, eu recebi, por exemplo, um currículo recentemente, que eu até achei engraçado. Porque quando a pessoa colocou escolaridade, etc., e quando foi colocar idioma, colocou brasileiro fluente. Português foi. Não, mas assim. E ela é brasileira. Ela colocou brasileiro, não foi nem português, e fluente. Eu pensei, nossa, tá bom. Então, assim, é uma situação que realmente esse processo seletivo não é fácil. E entender as pessoas também não é, porque essa comunicação, até na entrevista, ali você já começa a ver os nuances do desafio que você vai ter pela frente, né? E eu, assim, sou fã de quem trabalha nessa área como profissão, porque eu acho que aí tem que ter muito mais inteligência emocional. Não, eu acho Imagina. que isso acaba abrangendo assuntos até muito maiores, porque você acaba vendo, tem questão de escolaridade, tem questão de classe social, isso Sim. varia muito. A questão da educação, tipo, ok, você tem professores, mas tem alunos que não querem aprender, ou então você não tem professores e alunos que estão se virando para aprender. Sozinhos, Então isso né? acaba tomando proporções muito Sim. maiores do que simplesmente a pessoa não quer. Às Não, vezes ela até quer, mas ela não tem condições, ela não teve essa possibilidade. Então ela chega no mercado de trabalho como Cru. dá, tipo, no meio do ela tem um propósito, ela sabe Uhum. o que ela quer alcançar. Então ela vai como ela pode e nem sempre vai ser perfeito, mas ela pelo menos tem a vontade de querer crescer. Tem gente que não tem vontade de nada, só tá lá Então. porque sim. Pra Eu ter um di- trabalho, né? Então, eu digo o seguinte, eu acho que um dos meus propósitos também é facilitar esse caminho de quem tem interesse. Então, na empresa que eu trabalho, eu sempre falo assim: nós contratamos perfil, caráter. O restante a gente treina. Então, eu muitas vezes contratei pessoas que eram primeiro emprego e treinei do zero E e decolaram. estão comigo até hoje por anos, assim. Eu tenho meu time tem um turnover bem baixo, até por esse perfil, tá? Mas o problema está em quem nem tenta, porque aí realmente não tem muito o que fazer. Exato. Mas quando tem a possibilidade, eu gosto muito de fazer isso porque eu acho que foi isso que aconteceu comigo também lá atrás. Então é importante dar essa oportunidade, mas são coisas que não são ensinadas na escola, né? Então, ter esse jogo de cintura numa entrevista, que nada mais é que inteligência emocional, não é ensinado na escola. Montar um currículo Não é ensinado na escola. básico não é ensinado. Finanças, não é E ensinado. deveria. Então, eu entendo, mas eu acho que pelo menos um interesse ali a gente tem que Importante. captar, porque senão realmente... Legal. É crítico. Ô, Ana, e qual foi, assim, o melhor aprendizado que você teve durante o seu tempo de liderança ao utilizar a inteligência emocional? Olha, eu fico até arrepiada com essa pergunta e até muito emocionada, porque a gente acaba, quando a gente está num cargo de liderança, à medida que a gente vai se autoconhecendo, a gente fica, será que eu sou um bom líder? Tipo, o que que será que a minha equipe acha? O que é um bom O que é líder, ser né? um bom líder? Então eu li, por exemplo, O Monge Executivo, onde eles colocam o papel da liderança, tipo, o que Muito é bom ser livro. um bom líder, né? E eu ficava, será que eu sou assim? E eu, tipo, no momento em que eu falei, estou saindo, eu sempre com aquela coisa do tipo, eu não sei se eu fui uma boa líder, não sei, mas eu fiz o que estava ao meu alcance, o meu melhor. E no momento que eu saí, ver.
eu fico até emocionada com isso. Todos os meus funcionários vieram me mandar uma mensagem me agradecendo pela oportunidade, por ter ensinado, pela paciência, por ter, tipo, acreditado no potencial deles. Até mesmo um dos meus primeiros funcionários, ele falou: obrigada por ter acreditado no meu potencial mais do que eu mesmo acreditei, porque graças a você eu voltei a ter interesse, tipo, a estudar, e hoje eu faço coisas muito melhores. Então, obrigada pela oportunidade, por ter acreditado em mim, pela parceria, porque tinha momentos que, se a minha equipe estava muito cheia, eu pegava para colocar a mão na massa. Porque, afinal de contas, eu já fui também funcionária. Então, eu sabia como fazer. Então, quando eu peguei e me despedi, super emotiva, porque eu tenho um lado chorando, É o lado emotivo. emotivo, eu, pelas respostas deles e pela forma como eles me agradeceram, eu tive uma funcionária, assim, que eu tenho um carinho muito grande, porque eu já conhecia ela de antes, que ela falou assim: sem sombra de dúvidas, você foi a melhor chefe que eu já tive. Naquilo, eu ia ouvindo, eu ia chorando, eu falava, cara, daí eu fui conversar com a minha psicóloga, eu ainda falei, isso pra mim foi muito importante. Não pela Feedback, questão de ego, nem nada, porque se eu não tivesse isso também, estaria tudo bem. Mas o feedback deles, e também o feedback até do meu cliente, quando eu falei que ia sair e tudo mais, foram importantes para mim no que diz respeito a eu acreditar em mim. Então, o feedback deles me deixou muito claro eu sei ser uma boa líder, eu soube ser uma boa líder, eu sei que eu tô indo no caminho certo na forma que eu tô gerindo pessoas, tipo, na forma que eu tô tratando os outros. E isso para mim não tem preço. Foi dos momentos mais emocionantes que eu tive nesse ano, assim, super conturbado. Eu cheguei a me mandar, tipo, as mensagens para eu salvar no meu computador, porque depois que eu perdi meu celular num assalto, eu perdi um monte de mensagem que era importante, então eu cheguei a tirar print, mandar no computador, eu falei assim, isso eu faço questão de não perder. Sim. E foi algo que mexeu muito, mas ao mesmo tempo me deu muito mais força nessa nova etapa. Que eu falo, tudo bem, eu tô começando sozinha agora, mas eu sei que quando eu tiver a minha equipe do lado, eu vou saber como lidar com todas elas, com todos eles, elas, todas as pessoas que vão estar do meu lado. Então assim, foi a inteligência artificial, a inteligência emocional foi algo que me mostrou que sim, eu tomar todas as decisões que eu tomei ao longo da vida valeram sim a pena e que eu me tornei uma boa líder. Claro, não perfeita, porque eu ainda tenho muito a aprender, mas uma boa líder no trato com as pessoas. Então, era como se eu soubesse que, pelo menos pelo que eles me disseram, eu conseguia tornar aquele ambiente mais tranquilo, mais suportável. Então, isso para mim não tem preço. Foi assim, o melhor feedback que eu já tive foi da minha equipe, que inclusive eu tenho todos eles assim no meu coração. Vira e mexe, eles me perguntam: ai, como você tá? Espero que você esteja bem. A gente tá com saudade. Eu falo: que coisa melhor do que você tipo, sentirem a sua falta no dia a dia. Sim. Eu falei, não, gente, eu realmente tomei as decisões certas no caminho e isso me deixa com o coração muito tranquilo. E para você, Marcela, no seu ponto de vista, o que faz um líder ser um bom líder? Quais são, assim, as principais características para você se tornar quem não é e quem já é ser um bom líder? Olha, eu acredito que um líder ele tem que trabalhar essa confiança da equipe, né? Então, é um trabalho de troca. Eu costumo dizer muito para o time que o líder ele tá ali para servir a equipe. Senão, tá errado, né? Então, um bom líder, ele tem que pensar nas pessoas acima de tudo, porque são elas que vão trazer qualquer resultado, tá? Então, às vezes, as pessoas pensam assim, mas você está romantizando muito a liderança. E não. Pensando até de forma bem prática, quem vai dar o resultado é quem está lá na ponta. Exatamente. Então, se você não entender as necessidades dessas pessoas, você não vai ter os seus resultados. Então, eu acho que um líder, ele tem que ter uma escuta ativa, ele tem que se colocar no lugar da pessoa que está ali na linha de frente. Empatia, né? Empatia, exatamente. E ele tem que trabalhar de forma constante o desenvolvimento próprio. Porque se parar, com certeza ele vai estar fadado ao fracasso aí. Pode não ser no momento inicial, né?
Uma coisa que eu gosto também muito de lembrar é que eu acho que é natural que a gente sempre se questione, né? Acho que a Ana comentou e é isso. Será que eu estou sendo uma boa líder? E na minha última promoção, eu recebi mensagens também, só que foram de pessoas de outras áreas que eu nem tinha ideia do impacto que eu causava. E elas falando assim, olha, foi mais do que merecido, você me inspira, eu quero percorrer os mesmos passos que você. Então, esse tipo de coisa te dá um pouco de confiança de estou no caminho certo, mas também traz um peso, porque, Você cara, inspira pessoas. exatamente. Então tem pessoas te olhando. Exatamente. E aí o desafio fica maior. Mas eu acho que qualquer líder, ele tem que ser humilde, ele tem que ter empatia e ele tem que saber que ele precisa estar aprendendo o tempo todo. Então, se eu tivesse que dar 3 dicas, seriam essas. Legal. Antes de encerrar o nosso podcast, quero agradecer os nossos patrocinadores, a Vanessa, da Veja Personalizados, que faz as nossas canecas. Quero agradecer a Bia, da Clínica Esplendor Oficial de Alphaville, a Kellen Souza Boutique, a Kellen que faz as sandálias de luxo. Eu falo que a gente já sai confortável no luxo, né? Olá pessoal, meu nome é Vanessa, eu sou da Veja Personalizados. Você que deseja eternizar momentos e transmitir emoções para quem você ama, nós temos inúmeras opções. Temos diversos modelos de canecas, sendo elas de vidro, de porcelana com colher, jateadas, temos também xícaras para o cantinho do café, azulejos personalizados com suas fotos, quadros em MDF e temos a queridinha do momento, a caneca mágica. Conforme colocamos o líquido quente dentro, sua mensagem é revelada. Estamos localizados na região de Itapevi, dentro do estacionamento do Mercado Nosso Lar, no Parque Suburbano. Venha nos visitar, siga-nos nas redes sociais. Meninas, pra gente encerrar, gostaria que vocês deixassem a rede social de vocês, aonde o pessoal pode encontrar vocês. Aí a Ana, depois a Marcela também. Olha, eu tenho alguns arrobas aí. Eu tenho o meu pessoal, né, que é Analê Barbosa. Eu tenho da minha empresa, que é alba.arquitetura e design. E eu recentemente abri um Instagram novo que eu estou estruturando, que eu vou falar sobre a questão de empreendedorismo, liderança e negócios, que é WB Clubs. Então, WB Clubs para dessa nova fase também, que eu tô achando importante tratar, que pode trazer, assim, muito impacto para as pessoas. Legal. Inclusive, esse aqui vai para lá também. Marcela, e você? Deixe Bom, suas redes sociais aí pro vamos pessoal lá. de casa. Eu também tenho um Instagram novo, que é o Ciclos_Liderança. E lá é onde eu vou compartilhar cada vez mais o meu dia a dia, inclusive esse podcast, com certeza.
E a ideia é trazer subsídio mesmo para que outros líderes tenham informação e troca de experiência, porque às vezes pode ser um pouco solitária a liderança, então às vezes é importante você ter referência. E o meu LinkedIn, que é onde eu também movimento muito, que é o Marcela_Queiroz. Tá? Legal, meninas. Quero agradecer vocês por estarem aqui no Natcast. A Ana, novamente. Logo volta também. Marcela também. Obrigada. A casa está aberta, né? Eu falo, as portas estão abertas do Natcast, que é sempre bom a gente trazer conhecimento, consciência e também a história, né? O que vocês passaram para outras pessoas. E se você chegou até o final desse podcast e ainda não curtiu, deixe a sua curtida. Se você ainda não deixou o seu comentário, comentem aqui o que vocês acharam do podcast de hoje. Se você ainda não compartilhou, compartilha. Se você ainda não é inscrito no nosso canal, se inscrevam para vocês ficarem aí ligadinhos em todos os nossos conteúdos. E eu espero vocês no próximo Natcast.